Capsouza. Fala, meus guerreiros e guerreiras. Aqui é o Capsouza na área. Hoje vocês vão conhecer uma das máquinas mais absurdas já criadas pela engenharia militar da humanidade, o lendário Lockheed SR-71 Blackbird. Um avião tão avançado que até hoje parece tecnologia alienígena. Estamos falando de uma aeronave capaz de voar acima de 26 quilômetros de altitude, tão alto que os pilotos conseguiam enxergar a curvatura da Terra e o negro absoluto do espaço. Mas isso não é nem a parte mais insana. O Blackbird voava tão rápido que o próprio atrito com o ar fazia sua fuselagem esquentar a centenas de graus. Os engenheiros tiveram que inventar materiais novos, sistemas revolucionários e motores completamente fora da realidade da época só para essa máquina não derreter em pleno voo. E sabe o mais absurdo? Quando um míssil era lançado contra ele, o procedimento de defesa era simples: acelerar. Sim, acelerar. Mesmo os mísseis sendo mais rápidos, eles simplesmente não conseguiam alcançar o SR-71 em altitude e alcance operacional. Resultado: o Blackbird realizou centenas de missões sobre Vietnã, Coreia do Norte e Iraque sem nunca ser abatido por fogo inimigo. E hoje você vai entender exatamente como isso foi possível. Vamos mergulhar no funcionamento dos motores híbridos turbojato e ramjet, entender por que o SR-71 vazava combustível no chão, descobrir por que ele era pintado de preto e como o titânio salvou essa aeronave de virar sucata supersônica. Então já deixa aquele like destruidor, se inscreve no canal e prepara porque hoje o papo é tecnologia militar no nível máximo. Porque isso aqui não é apenas um avião, é uma obra-prima da guerra moderna. É difícil explicar o verdadeiro milagre da engenharia, que foi o Lockheed SR-71 Blackbird, uma aeronave de reconhecimento de longo alcance capaz de voar a mais de 26 quilômetros acima da superfície da Terra, tão alto que os pilotos conseguiam enxergar a curvatura do planeta e o vazio negro do espaço diretamente da cabine. Mas o que realmente tornava o Blackbird assustador era sua velocidade. Ele voava tão rápido que os engenheiros precisaram desenvolver materiais totalmente novos para suportar o calor absurdo causado pelo atrito com o ar. Motores únicos tiveram que ser criados para funcionar desde velocidade zero até incríveis Mach 3.2, enfrentando problemas extremos de refrigeração, eficiência de combustível e ondas de choque supersônicas. O SR-71 era tão avançado que, quando detectava um míssil antiaéreo, sua resposta era simplesmente mudar de rota e acelerar ainda mais. Mesmo os mísseis tendo velocidade máxima maior, eles não conseguiam acompanhar a altitude e o alcance operacional do Blackbird. Isso permitiu que a aeronave realizasse centenas de missões sobre o Vietnã, Coreia do Norte e Iraque sem jamais ser abatida. Toda a aeronave foi construída em torno do sistema de propulsão. O coração do SR-71 era o lendário motor Pratt Whitney J58, uma verdadeira monstruosidade tecnológica. Motores a jato comuns não conseguem lidar com fluxo supersônico, entrando diretamente pela admissão de ar. Mas o J58 fazia exatamente isso. O mais impressionante é que, originalmente, esse motor fornecia apenas uma pequena parte do empuxo necessário para manter o voo a Mach 3.2. Então, como o SR-71 conseguia atingir essas velocidades absurdas? A resposta estava em um sistema híbrido entre turbojato e ramjet. O ramjet utiliza a própria pressão do ar gerada pela velocidade da aeronave para funcionar. Em velocidades extremas, o ar entra comprimido naturalmente, eliminando a necessidade de grandes compressores internos. O problema é que um ramjet não consegue sair do repouso sozinho. Ele precisa que a aeronave já esteja em alta velocidade. Foi aí que os engenheiros criaram uma solução genial. O SR-71 utilizava um sistema híbrido onde o motor começava funcionando como um turbojato convencional e, conforme a velocidade aumentava, passava gradualmente a operar como um ramjet. A entrada de ar do Blackbird era extremamente sofisticada. Na frente dos motores existia um enorme cone móvel chamado Inlet Spike, capaz de avançar e recuar automaticamente para controlar o fluxo de ar supersônico. Esse sistema mantinha as ondas de choque exatamente na posição ideal, reduzindo o arrasto e aumentando drasticamente a eficiência do motor. Se algo desse errado nesse controle, acontecia o famoso unstart. Quando isso ocorria, o motor perdia subitamente o fluxo correto de ar, causando perda instantânea de potência e fazendo o avião girar violentamente para um dos lados. Mesmo assim, o SR-71 possuía sistemas automáticos para recuperar o controle rapidamente. Outro detalhe absurdo era o combustível.
O Blackbird utilizava um combustível especial chamado JP-7, desenvolvido especificamente para suportar temperaturas extremas. Esse combustível era tão estável que também funcionava como líquido de refrigeração da aeronave, circulando pelos sistemas hidráulicos, eletrônicos e motores antes de ser queimado. E sabe o mais louco? O JP-7 era tão difícil de incendiar que o avião precisava carregar uma substância chamada trietilborano, que pegava fogo espontaneamente ao entrar em contato com o ar, apenas para iniciar os motores e os pós-combustores. Outro fato famoso sobre o SR-61 era o vazamento de combustível no solo. Muita gente acha que isso acontecia porque a aeronave era mal construída, mas a realidade era completamente diferente. O Blackbird utilizava o próprio corpo da aeronave como tanque de combustível. Conforme o avião acelerava e esquentava, a fuselagem de titânio expandia e selava naturalmente as pequenas frestas existentes. No chão, ainda frio, pequenos vazamentos eram considerados normais. Falando em titânio, essa foi uma das maiores revoluções do projeto. Cerca de 93% do SR-61 era construído com ligas de titânio. Esse material suportava temperaturas absurdas sem perder resistência estrutural, algo fundamental para uma aeronave que chegava a ultrapassar 300 graus Celsius em várias partes da fuselagem durante o voo. E existe outra curiosidade que intriga muita gente. Por que o SR-71 era preto? Ao contrário do que muitos imaginam, a pintura preta ajudava a dissipar calor. Segundo as leis da radiação térmica, um bom absorvedor de calor também é um excelente emissor de calor. Então a pintura preta ajudava o Blackbird a irradiar o calor acumulado pelo atrito atmosférico. Mesmo com toda essa tecnologia, o limite estrutural da aeronave ainda era Mach 3.2. Acima disso, o calor simplesmente começaria a destruir a estrutura. Mas a história não terminou ali. As tecnologias desenvolvidas no SR-71 abriram caminho para projetos ainda mais avançados, como o futuro Lockheed Martin SR-72, que promete atingir velocidades próximas de Mach 6 usando novos materiais compostos e sistemas autônomos. O Blackbird não foi apenas um avião espião, ele foi uma demonstração absurda do que a engenharia humana é capaz de fazer quando velocidade, tecnologia e guerra se encontram. E aí, meus guerreiros, fala pra mim, o Lockheed SR-101 Blackbird não parece uma máquina criada décadas no futuro? Um avião capaz de escapar de mísseis acelerando, voando mais rápido que um tiro de rifle, enxergando a curvatura da Terra e suportando temperaturas absurdas sem literalmente derreter. Isso não era só engenharia, era insanidade tecnológica em forma de aeronave. E mesmo depois de tantos anos, muita tecnologia usada no Blackbird ainda impressiona engenheiros modernos até hoje. Agora comenta aqui embaixo. Você acha que o futuro Lockheed Martin SR-72 vai superar a lenda do SR-71? Ou o Blackbird continuará sendo o rei absoluto da velocidade e da espionagem aérea? Se curtiu esse conteúdo, já deixa aquele like pesado, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Cap Souls a gente mergulha fundo nas máquinas de guerra mais insanas já criadas pela humanidade. Tamo junto, meus guerreiros. Capu Souza saindo da área. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what